Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos do canal. Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça, dessa família em Cristo. Eu quero também agradecer de antemão aqueles que ainda não se inscreveram no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema, diga ao povo que marchem. Esse é o tema da mensagem. Diga ao povo que marchem. Nós iremos ler aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, uma passagem muito conhecida do sistema religioso evangélico. Eu já preguei muito em cima disso aqui. Agora, preguei sem saber, descontextualizando o texto, trazendo para os dias de hoje. No sentido de ninguém pode parar, tem que avançar. Porque o sistema religioso, alguns homens aí, alguns líderes, alguns pregadores, eles pegam esse texto aqui e descontextualizam, dizendo que, pegando essa passagem aqui e dizendo que o povo tem que marchar, o povo tem que avançar, o povo não tem que parar. E que muitos já pararam, porque deixaram de congregar, deixaram de fazer visita, deixaram de evangelizar. Eles pegam essa passagem aqui e trazem nesse sentido, aplicando nesse sentido. E está totalmente errado, porque pelo que a gente vê, muitos aí não sabem o que é o contexto de um texto. Então veja, Êxodo capítulo 14, versículo 15 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Veja, meu irmão, preste atenção. Vou ler novamente. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. A primeira observação aqui é que o Senhor estava falando com alguém. Com quem era que o Senhor estava falando? Com Moisés. O Senhor, Deus, não estava falando com os líderes religiosos de hoje, do século 21. O Senhor não estava falando com a igreja que foi fundada na cruz por Cristo. Porque a igreja, nesse contexto aqui, ainda não tinha sido fundada. O Senhor não estava falando com a igreja primitiva do século I. A igreja não existia ainda, minha gente. O Senhor não estava falando com a igreja do século XXI, a igreja dos séculos vindouros. A igreja de Cristo ainda não tinha sido fundada. Entendeu, meu irmão? Vejam que é um texto fora de contexto. Então, presta atenção. Então disse o Senhor a Moisés. Disse a quem? A Moisés. O Senhor não estava falando com os líderes religiosos de hoje, do século XXI. Não estava falando com os pastores, com os presbíteros, evangelistas, os bispos, os padres, os papas, os apóstolos, o apóstolo da nação. Não. O Senhor não estava falando com nenhum homem desse aí. O Senhor estava falando com Moisés. Veja o contexto do texto, com quem o Senhor estava falando. Preste atenção. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Veja que é uma pergunta de Deus para com Moisés, com o líder Moisés. Aí ele continua: Diga aos filhos de Israel que marchem. Veja, está falando dos filhos de Israel. Aquele povo que havia saído do Egito, onde eles estavam prisioneiros ali de Faraó.
E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo, para levar para uma terra que manava leite e mel, que era Jerusalém, a nova Canaã. Então veja, Deus não estava mandando Moisés dizer para o povo marchar para evangelizar, para ir ao templo. Não existia templo nesse período aqui, nesse texto, meu irmão. Nesse contexto, não existia igreja, não existia evangelização, não existia visitas, como as pessoas fazem hoje. Veja como é um texto descontextualizado mesmo. Alguém pegar essa passagem aqui e aplicar para os dias de hoje, porque dizem assim que muitos estão afastados de Deus há muito tempo, porque não visita mais, não está mais num templo como estava antigamente, já diminuíram os passos, já perderam o primeiro amor. Meu irmão, quanta falta de entendimento, meu irmão. E eu antigamente, há 14 anos atrás, quando eu comecei, eu pregava isso aqui também, meu irmão. Passei 14 anos da minha vida, onde eu aprendi que isso aqui eu poderia trazer para os dias de hoje, aplicando nesse sentido de não parar, de avançar. Mas o contexto aqui não está falando disso aqui, porque nesse período aqui, desse texto, nesse período aqui, quando o povo saiu de Israel, ou seja, quando o povo saiu do Egito, do cativeiro egípcio, a igreja não existia ainda. A igreja ainda não tinha sido formada, fundada ainda. Veja, meu irmão, quanta falta de entendimento, e isso é pregado dentro das congregações. Os líderes religiosos chegam, se apuram, achando que estão certos. Está não, doutores. Teólogos, homens estudados, homens que se acham, homens que querem ser reverenciados, querem ser vistos como diferentes, como homens ungidos, como homens que Deus revelou a eles. Não, meu irmão. Está fora de contexto, meu irmão. Muitos aí não sabem o que é o contexto de um texto. Entendeu? Não sabe, a realidade é essa. Eles não sabem. Muitos aí não sabem o que é um texto, o que é o contexto de um texto. E pegam uma palavra dessa, um texto solto e isolado. Pega essa passagem aqui, da saída do povo de Israel do Egito, onde havia uma perseguição de Faraó, quando ele caiu em si, e Deus promoveu tudo aquilo ali, endureceu o coração de Faraó para que ele viesse destruir Faraó, e o próprio Senhor, o próprio Criador, o soberano, viesse ser glorificado em Faraó. Meu irmão, veja, aqui estava acontecendo o quê? Uma perseguição. E Deus aqui, nesse texto aqui, nesse contexto, Deus promete salvação para o seu povo que havia tirado do Egito. Então a gente vê a graça de Deus aqui, não no sentido de doutrina, entendeu? Não no sentido de doutrina da graça, não, mas nós vemos a graça de Deus aqui na salvação, Deus dando livramento a seu povo. Entendeu? Porque a graça também a gente tem que ver, a gente tem que olhar para a graça não só no sentido da doutrina da graça. A graça já existia. Sempre existiu a graça de Deus. Aqui a graça apareceu aqui num plano da salvação, de livramento. A graça também é provisão, é livramento. E Deus aqui agora vai operar aqui o quê? Um livramento do seu povo que ele havia tirado do Egito, entendeu? E prometido uma terra que manava leite e mel. E Moisés, ele foi o líder
que liderou aquele povo pelo deserto 40 anos. O próprio Moisés, ele não entra na terra prometida. Entendeu? Veja, o contexto é esse aqui, meu irmão. A perseguição de Faraó contra Israel. Não era contra a igreja, era contra Israel. O povo que Deus havia escolhido para ser seu povo aqui na terra. Um povo de onde veio o sacerdote, através da tribo de Levi. Um povo que veio o Messias através da tribo de Judá. Um povo onde veio os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Um povo que tinha as promessas, que tinha a aliança, as alianças feitas para aquele povo. Um povo que sempre desobedeceu e depois se tornaram tão religiosos ao tempo de matar, ao ponto de chegar a matar o próprio Messias, o remidor de Israel. Então veja, olha o contexto aqui, meu irmão. O povo estava saindo do cativeiro egípcio. José aqui nesse período não existia mais. Esqueceram o que José havia feito ali no Egito. Outro faraó entra e começa a perseguir o povo de Deus. Ele vê o crescimento do povo de Deus ali e se espanta com aquele crescimento. Ele tem medo. A gente sabe da história. Eu não vou voltar muito atrás, mas eu quero pegar essa passagem aqui. Veja, vamos ler o contexto do versículo 13. Eu não vou ler nem o contexto porque a gente sabe do que se tratava aqui. Olha, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, veja, Moisés, porém, disse ao povo, não vamos ler o versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja, versículo 10, vou ler novamente. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. O povo de Israel temeram muito quando viram o Faraó atrás deles, numa perseguição desenfreada. Versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ele estava dizendo, era melhor servir estar no Egito, servindo a Faraó, do que morrer no deserto. Veja o que eles estavam falando, o povo de Israel, aquele povo ali. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14, Moisés diz, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Veja, Moisés dando uma palavra de ânimo, tendo confiança naquele soberano, no Deus que havia tirado o povo do Egito, levantado Moisés como líder para levar a uma terra, a terra que manava leite e mel. Então Moisés estava dando uma palavra de consolo para eles. Aí agora vamos ler o versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés. O Senhor disse a quem? Aos líderes religiosos. E os líderes religiosos estavam aqui. A igreja já tinha sido fundada. A igreja primitiva existia. A igreja do século vindouro, da era cristã, já existia? Não. E como é que eu posso pegar esse texto e trazer para tirar esse texto desse contexto aqui, descontextualizar o texto e trazer para os dias de hoje, meu irmão, aplicando que muitos estão deixando de congregar porque já estão separados de Deus há muito tempo. Muitos
não estão mais perderam, como é que se diz? Estão afastados, separados de Deus há muito tempo, porque não congregam mais numa congregação, não estão numa segunda, ou numa quarta, ou numa terça, ou numa sexta, ou no domingo, como eles fazem. Não estão mais visitando, não estão mais evangelizando. Meu irmão, não tem nada a ver. Veja a falta de entendimento, de clareza, meu irmão. Pessoas que não entenderam o que é o contexto de um texto. E tem que saber, texto sem contexto vira pretexto para heresia, meu irmão. E o que a gente escuta e vê de pregações com heresias que não tem nada a ver, meu irmão. Então veja, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aqui não está falando, meu irmão. Aqui o texto, o contexto não está falando de evangelizar, de estar numa congregação, de estar visitando. Não, meu irmão. Até porque o contexto aqui, a igreja primitiva não existia, a igreja não estava fundada ainda, a igreja de Cristo do século XXI não existia ainda, meu irmão. Isso é texto fora de contexto, isso é texto fora de contexto. E texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Aí os incautos, os simples, não entendem, não aprenderam mesmo. Eles não aprendem, eles são enganados, manipulados, achando que um líder religioso, um pregador, pega um texto desse, descontextualiza o texto, traz o texto para os dias de hoje, descontextualizando o texto, e aplica, olha, o povo tem que marchar, o povo tem que prosseguir, muitos já se afastaram, já estão separados de Cristo, trazendo esse texto para os dias de hoje, no sentido de evangelizar, de estar num redil de 4 paredes, e no sentido de fazer visita. Não tem nada a ver, doutores. Não tem nada a ver, meu irmão. É isso que os líderes religiosos de hoje não suportam, não aceitam e estão perturbados. Porque eles são considerados como líderes, sabe? Querem ser vistos, né? Como homens de Deus, de grande conhecimento que Deus revelou. Não, doutor. E quando vê alguém que superou eles não suportam. E eles vão para o ataque pessoal, para o confronto direto, para o ringue verbal. Entendeu? Porque eles não têm argumento. Nós não estamos com a verdade, mas nós estamos trazendo a clareza do Evangelho, a clareza de uma palavra bem ensinada, de uma palavra bem instruída, para que o povo de Deus não se engane. Isso aqui não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. É texto fora de contexto. Entendeu? A igreja primitiva ainda não existia. Volta a falar. A igreja não tinha sido fundada. E não estava falando para a igreja dos séculos vindouros. Não estava falando para a igreja da era cristã. Não, não tem nada a ver. Não está falando para a igreja do século XXI, para eu e você que somos igrejas. Aqui está falando para Israel, um povo que havia saído do Egito e estava sendo perseguido. Não tem nada a ver, meu irmão. Isso aqui não tem nada a ver conosco. Estão completamente errados. Digo com conhecimento de causa do que eu estou falando. Outra passagem que eles pegam e eles acham que estão certos. Veja, outra passagem que eles pegam e ensinam achando que estão certos. Estão não. Josué, capítulo de número 7, 6. Veja que eles aplicam também isso aqui para que o povo não parem. O povo tem que dar a primeira volta, a segunda volta. Eles pegam a passagem aqui, onde o povo, o mesmo Israel que Deus havia falado ali, Moisés, diga ao povo que marche. Era esse mesmo Israel que havia saído do Egito
e agora eles queriam chegar à terra prometida, em Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas existia a cidade de Jericó, uma cidade bem armada por homens treinados, homens de guerra ali naquela cidade. E veja que Jericó fechou as portas. Ninguém entrava, ninguém saía. Depois você pega aqui Josué capítulo 6 e você vai ver. Olha, logo no versículo 1, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Porque os filhos de Israel queriam passar ali. Entendeu? Olha, ninguém saía, ninguém entrava. Veja, Israel não podia passar. Fecharam-se as portas para Israel, que havia saído do Egito, rumo a Canaã. Olha o contexto do texto. Veja. Então veja, meu irmão. Deus agora vai falar com Josué. Então disse o Senhor a Josué, versículo 2. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeares a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Ou seja, deu uma volta, cada dia deu uma volta na cidade de Jericó. Uma cidade muito grande. Dê volta sobre Jericó, sobre a cidade. Faça isso 6 vezes, 6 dias. Durante um dia você dá uma volta. No segundo dia dá outra volta sobre a cidade. Isso durante 6 dias. Veja que o texto é muito claro. Aí continuando, para adiantar. Versículo 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Versículo de número 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias, dando uma volta por dia, durante 6 dias, naquela imensa cidade de Jericó. Preste atenção. Olha, versículo de número 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Olha, no 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E a história diz, o contexto diz que as muralhas de Jericó caíram. Então, muitos líderes religiosos, e eu também pensava assim, não tenho vergonha de afirmar, sou humilde para reconhecer isso. Eu preguei errado, quantas pregações erradas, e eu estava me achando, meu irmão. Como hoje muitos pregadores aí, muitos líderes religiosos se acham pregando essa mensagem, trazendo para os dias de hoje, descontextualizando o texto e dizendo que, olha, o povo tem que marchar. Pega lá Êxodo 14:14 e essa passagem aqui, olha. O povo tem que marchar, não pode olhar para trás. Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás, não pode parar. Trazendo hoje isso, descontextualizando o texto, dizendo que o povo tem que congregar, tem que buscar o Senhor no templo. Ora, para eu buscar o Senhor, eu não preciso buscar o Senhor em nenhum lugar, em nenhum local. Por quê? Porque Ele já habita em mim, o glória, Ele já habita em você. O Espírito Santo de Deus está conectado com o nosso espírito. Não tem como Ele nos deixar, não tem como nós deixar a presença de papai, o glória. Abba Pai, meu irmão. Não tem como. Então eles usam isso aqui, essas passagens, afirmando que muitos estão separados, já deixaram o Senhor há muito tempo. Como, doutor? O contexto aqui estava falando de uma conquista sobre uma cidade que estava agora como barreira, não queriam deixar eles passarem, o povo de Israel, que foi tirado do Egito. Esse é o contexto, e Jericó fechou-se, ninguém entrava, ninguém saía. Esse é o contexto do texto. E texto sem contexto vira pretexto para heresia, digo com conhecimento de causa.
Não aprenderam o que é um contexto de um texto. Eu não posso falar de um texto, pegar aqui e falar dessa caneta, começar a falar da caneta, e depois, logo em seguida, deixar a caneta, falo do texto da caneta, aí o contexto eu vou falar dessa camisa. Essa caneta tem um contexto para ela chegar aqui até as minhas mãos, para eu poder escrever num papel. Ela passou por um processo, ela tem um contexto. Então é o que acontece hoje com o sistema religioso hoje. O sistema religioso evangélico, a religião evangélica, pegam textos soltos e isolados e aplicam para os dias de hoje. Isso aqui não está falando de evangelização, de ir a um templo, porque nem templo existia aqui. E hoje o templo somos nós. Se a gente quiser se reunir e ir para uma congregação, a gente vai, somos livres, mas não por ditadura, não por uma ordem imposta por um líder religioso, porque nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, ou glória, na nossa consciência, na nossa mente, servimos a Deus, ao Pai em espírito e em verdade. Somos gratos ao Pai em espírito e em verdade, meu irmão, não tem nada a ver. Eu não sou contra quem se reúnem, não. Nós, pregadores da graça, não pregamos isso. É mentira de quem falar isso. Agora, para eu me reunir, eu quero me reunir, como sempre falei e vou falar. Eu estou ansioso para ver um lugar aqui em João Pessoa, na Paraíba, que ensine, que fale de uma graça pura, limpa, sem mistura, sem retoque. Uma graça sobre graça em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. A graça e a verdade têm que andar juntas. E eu estou ansioso para que esse dia chegue. Eu estou tendo uns contatos com alguns aí, alguns abençoados que já tiveram seus olhos iluminados para a gente se reunir, sim. Com certeza, sem liderança, sem líder, porque em graça não existe liderança. A nossa liderança em graça é o Espírito Santo que está em nossas vidas. É Ele que guia os filhos de Deus. E os filhos de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E não pelas obras da carne. Então veja, o contexto aqui é claro. E eles aplicam dizendo que muitos estão deixando, já não estão mais, né? Já não estão mais congregando, já deixaram de caminhar, já deixaram de congregar, já deixaram de visitar, já deixaram de evangelizar. E diz que está separado de Cristo. É isso que separa de Cristo? Quem foi que disse isso, doutores? Teólogos aí, homens de Deus aí, pastorzão aí, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Vocês aí, teologão, vocês que metida sabe tudo, só que não. Quem foi que disse isso a vocês? Vocês não aprenderam o que é um contexto de um texto? O contexto de um texto vocês não aprenderam? Por isso que vocês pregam heresias. Vocês misturam tudo, meu irmão. Não faz sentido, doutores. Aí eu, que não tenho um curso de teologia, ia fazer, desistir, porque como é que se diz, esses cursos de teologia aí para anular a graça de Deus. Eu não quero, meu irmão. Nunca quis. Até que eu tentei fazer isso, não quero. Aí vem eu e outros aí, que não tem tanto estudo, mas aprendeu o que é um contexto de um texto, a conjugação verbal, o tempo do verbo, a datação, para quem foi, por que escreveu, para quem, quando, quem era o destinatário, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto de um texto. Isso aqui, a Bíblia está falando de um povo que tinha uma cultura, que falava em figuras de linguagem, simbólicas, metafóricas. Meu irmão, como é que pode? Aí eles dizem que, por não estarem mais congregando, nem evangelizando e nem visitando, estão separados de Cristo há muito tempo. Agora, eu vou pegando esses textos aqui e outros, trazendo para os dias de hoje, dizendo isso. Agora eu vou mostrar na Bíblia, no Evangelho da Graça, escrito por Paulo, que olha o que faz separar de Cristo. Vamos ver? Olha aí o que separa de Cristo. Gálatas capítulo 5. E não isso, por eu não estar congregando, nem visitando e nem evangelizando, eu não estou separado de Cristo, porque nada separa do amor de Cristo, ou glória, nem a morte. Porque quando um filho de Deus tomba aqui na terra, automaticamente, meu irmão, o Espírito volta. É o Espírito que volta. Espírito que veio, Espírito que volta. Eu tenho essa mensagem aqui no meu canal. O tema da mensagem é Espírito que veio, Espírito que volta. É o Espírito que volta, meu irmão. Então veja, Gálatas capítulo, para terminar, Gálatas capítulo 5,
Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos irmãos da Galácia, que estavam tendo o quê? Estavam líderes religiosos, judaizantes, e estavam querendo contaminar a mente daqueles que Paulo havia pregado, plantado a semente da graça ali. O evangelho da incircuncisão, o pacto para o entendimento. Olha o que Paulo diz assim, ó. Eu vou ler 4 versículos aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Não voltais para as cerimônias religiosas, o judaísmo, as práticas judaicas, as abluções, os rudimentos de obra morta. Era isso que Paulo estava falando aqui. Não vos voltais novamente a um jugo de escravidão. Aí ele continua: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque entrou aqui homens, falsos irmãos, pregando que eles tinham que circuncidar para ter a salvação. E Paulo quebra eles nessa carta. Paulo combate eles. Aí, continuando: De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se ele circuncidasse, era obrigado a guardar toda a lei. Então, se você cobra dízimo, pastor, se você apresenta criança, se você faz jejum, se você sobe monte, sacrifício, seja qual for da obra das obras, dos rudimentos de obra morta da lei de Moisés, você está obrigado a guardar toda a lei. E não só alguns pontos da lei que beneficiam vocês. Aí ele continua, ó, versículo 4. De Cristo vos separastes. Olha, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Olha, meu irmão, olha o que faz o homem estar separado de Cristo, separado de Deus, e decaiu da graça. Vou ler novamente o versículo 4. De Cristo vos separaste, ou seja, de Cristo estáis separados, em outras traduções. De Cristo estáis separados, ou então, de Cristo vos separastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se tiver algum fermento da lei, se estiver ainda véu de Moisés, ainda nas pregações, dentro das congregações, aí sim está separado de Cristo. Mas nós não, porque não congregamos mais, porque não evangelizamos mais. Olha aqui eu evangelizando aqui. Não no sentido que vocês evangelizam, dizendo que Jesus vai voltar. Porque se disser que Jesus vai voltar e esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura, porque Paulo já disse em Colossenses capítulo 1, versículo 23, que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. Como é? Onde é que está escrito que Deus disse, quando eu estiver perto de voltar, as mulheres, né, de toda a Terra, do mundo global, do planeta Cosmo, vai deixar de gerar filhos. Pronto, agora a Yumi ganhou, Ravi. A irmã Messinha, sobrinha da minha esposa, vai ganhar agora, Laurinha. Se Jesus está voltando, então as mulheres teriam que parar de o quê? De gerar filhos. E onde é que está escrito isso, doutor? Nunca vai parar de gerar filhos. Meu irmão, quanta ignorância de entendimento, meu irmão. E o povo ainda acredita nisso aí. Os incautos não têm conhecimento. São presas fáceis de ser enganada. Mas quem tem os olhos iluminados, ô glória, aí, meu irmão, aí a conversa é outra. Entendeu? Por isso essa perturbação aí, essa perseguição contra nós. Mas deixa eles perseguir, deixa eles nos afrontar. Cada um dá o que tem. Não vamos ficar no mesmo nível deles, nos afrontando, nos jogando pedra, nos desejando mal. Nós não. Porque se a gente for devolver as pedradas que eles jogam na gente, com palavrões absurdos, de baixo calão, denegrindo nossa imagem, nós vamos estar no mesmo nível deles e nós não vamos ficar no mesmo nível deles. Nós vamos pregar a palavra, mostrar dentro do que está escrito, dentro do Evangelho da Graça. Nós vamos mostrar, nós vamos combater e refutar dentro da palavra e não no lado pessoal como eles fazem. Eles são especialistas em fazer isso, mas nós não. Nós somos filhos da luz, nós temos que andar dando frutos para o Espírito.
E quem está no Espírito, ele tem equilíbrio e ele tem moderação, assim falou Paulo. Está escrito ou não está escrito? Está escrito em Gálatas, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quem está no Espírito, ele tem moderação e equilíbrio, amém? Graça e paz, graça eterna, vamos que vamos, compartilhe essa mensagem, deixe seu like, deixe seus comentários à vontade e vamos que vamos. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.